Vimos aqui, irmãos, uma história muito desconhecida, fala sobre Golias, mas o que me chamou a atenção aqui, dois fatores que me chamou a atenção no versículo 23 e 24. Davi, ele ouviu, mas Davi, ele prosseguiu. O povo viu e fugiu. A diferença na nossa vida é o que a gente ouve e qual as nossas atitudes que a gente vai ter. Porque quando eles viram Golias, eles fugiram. Fugiram da afronta, fugiram da perseguição. Qual é a postura que você está tendo? Porque a palavra vai nos ensinar sobre Golias, sobre gigantes, que tinha 10 que foram. Mas interessante, dos 10 são 2 que viram o que a terra poderia dar. Sabe por quê? Porque quando a gente tem um foco na posição que nós queremos, a gente não para por causa dos problemas. A gente não deixa o deserto falar maior do que o Deus da tua vida. Ah, mas eu estou sofrendo, mas eu estou chorando, estou passando por isso, por aquilo. Mas Deus manda te dizer, o Deus de Israel está contigo. Mas é interessante que o nosso século hoje, esquecemos de ter a palavra no nosso coração. Porque a palavra nos diz o quê? Que quando estamos fracos, aí que estamos fortes. Mas interessante, a gente prefere falar que está fraco do que entender que a gente é mais forte do que o nosso problema. Deixando o nosso problema falar maior do que o nosso Deus. Eu fico imaginando o ali, Israel olhando para a afronta, olhando para os problemas. Mas interessante, ele sabia o Deus que ele tinha. Mas interessante, ele não tinha experiência com Deus. Precisamos ter experiência com Deus. Sem experiência você não consegue. Sem presença você não anda. E como você tem a presença de Deus na tua vida, você tem a presença de Deus, mas quando vir os problemas, você não tem raiz para suportar as pedradas que vêm. Ou você começa a querer aprender com Deus a ter raiz e a passar pelos problemas glorificando e exaltando. Sabe por que eu aprendo com Deus? A nossa vitória vem quando a gente é pequeno, quando a gente desce. Porque quando a gente desce, Ele cresce na nossa vida. Mas quando a gente não quer crescer, a gente cai. Porque a gente começa a olhar e começa a botar defeito onde não tem. O defeito somos nós, o maior vilão somos nós. Quando a gente começa a entender que o maior vilão somos nós, a gente começa a compreender que somos dependentes de Deus. E quem é dependente de Deus não procura artifício para querer largar, para querer sair do arado. Prossegue glorificando e exaltando o mistério de Deus. Começa glorificando no propósito que você tem. Qual é o propósito que você tem? Eu fico imaginando ali Naamã, cheio de lepra, não tinha felicidade, não tinha alegria, chegava em casa e chorava porque não tinha alegria, tinha um estado de general, mas andava leproso. Mas é interessante que ele ouve e ele vai atrás. Glória a Deus, aleluia. Mas é interessante que quando ele começa a mergulhar, ele poderia ter parado, ele poderia dizer, sabe por que eu aprendo com isso? A gente tem que entender, ouvir o não de Deus e entender não parar. Parar de ser menino e acreditar que o não de Deus lá na frente vai ser melhor para você. Mas não, quando a gente começa a ouvir não, a gente quer largar, quer botar a culpa no A, no B, quer botar a culpa na liderança, quer botar a culpa no seu líder. Mas interessante uma coisa, aprenda a ouvir o não. Aprenda a esperar o seu tempo. Ah, mas a pessoa não está vivendo. Mas o Todo-Poderoso está te vendo, aí não é a tua prioridade. É interessante que ele estava lá cuidando das ovelhas. Não sei se o povo estava na batalha, mas não, o tempo dele guerrear. Ia chegar o tempo dele. Que quando ele obedece seu pai, porque a gente aprende que é na obediência que Deus começa querendo nos mostrar. Ele obedece seu pai, vai lá levar alimento para os seus irmãos. Ele obedece a missão que o pai deu dele. Mas é interessante que quando ele chega lá, Deus começa a exaltar, porque ele começa a ouvir uma afronta, que ele fala assim, eu tenho propósito, e quem tem propósito não para, quem tem propósito prossegue. Ah, a multidão está grande, para mulher, você não vai ser curado. Mas não, eu tenho propósito, eu tenho propósito, eu tenho propósito, eu quero ser curada, aleluia. Qual é o teu propósito? Ah, Senhor, eu quero que o Senhor salve a minha família. Mas o que a gente faz por onde para salvar a nossa família? A gente faz a diferença. A gente planta dentro que você está querendo abaixar a cabeça para o teu problema. Todos aqueles que na Bíblia abaixaram a cabeça
Porque às vezes o problema está em nós mesmos. Tem gente que precisa mudar. Porque não mudar naquele problema. É você mudando de igreja. É você mudando, saindo da tua casa, deixando pra lá, deixando o teu problema, que o problema não vai mudar, não, o problema está com você, que o problema é você. Mas quando a gente aprende a fazer como Davi, ouvir e sair pelo ouvido, as afrontas, começar a entender, eu tenho um propósito, eu quero Deus, eu escolho Deus, não, eu não aceito essa afronta no meio do povo de Deus, porque eu conheço e tenho experiência com meu Deus. Começa a ter experiência com Deus para ter raiz. Crente que não tem raiz, a gente vem aí fora, muito desviado, sabe por quê? Porque não tem raiz, começa a me afronta, aí começa a botar com o pastor, rua na liderança, porque é isso, não tem visão. Mas cadê? É mesmo, olha ali. Quem tem que ter visão é você. Eu vou olhar ali no dia. Porque você quer salvação. Não vai ser. Ainda vai querer ou não? Aleluia. Quer salvar a tua família, então começa a tratar. Ainda vai querer? Começa a seguir a palavra, mas eu estou fraco, mas eu falo que é forte. Ah, Senhor, não tem palavra, mas eu aprendo com Deus aqui que quando a gente não tem palavra, Deus enche a nossa porta. Ah, Senhor, o problema está grande, mas eu aprendo na minha palavra que o Deus do problema está aqui. O Deus que resolve o problema está aqui, na casa. É só chamar Ele para a tua vida. Ah, Senhor, mas a tempestade está grande, eu estou quase desistindo, eu estou quase chutando baixo. Mas eu aprendo que quando Deus está no mar, Ele não afunda, Ele para o mar, Ele para a tempestade. Não bota desculpa no teu problema, mas acha a solução para o teu problema em Deus. Começa a parar de conversar. Eu fico imaginando eles ali, que vai atrás de Golias. Ninguém pode ganhar Golias, porque Golias é muito grande, é guerreador. Eu fico imaginando, chegando aquele jovem, ninguém dando nada por ele, pequeno. Mas interessante que Deus conta de coisas assim, coisas pequenas para confundir os grandes. Sabe por quê? Quando a mulher fala assim, o profeta, eu não tenho nada, vivo. Ela falou que eu não tinha nada. Mas interessante, ela não acreditou, ela falou, mas eu só tenho uma coisinha, só tenho um pouco de azeite. É nesse pouco que eu vou prosperar. Senhor, eu não tenho nada para passar. Eu sou pequeno, eu sou nada, mas eu vou dizer, quem é você perante ao Deus de Israel? Você está perante, sabe por quê? Porque a nossa vitória não é para cima, descendo. Quando a gente se acha pequeno, é aí que Deus nos faz grande. Eu fico imaginando, eu não sou soldado, mas eu quero ir lá ganhar esse convite. Mas calma aí, você não é soldado, você nunca batalhou. Não, mas calma que eu vou te mostrar quem é o Deus da minha vida. Quando eu estava cuidando da palavra solteira do meu pai, eu batei, sabe por quê? Porque quem não é visto, aleluia, trabalha no anonimato, não precisa ficar batendo gol falando, eu faço, aconteço, aí eu oro, jejum, não precisa, porque quem tem que aparecer é Deus na tua vida, não é você! Aleluia! Interessante que ele não quis aparecer, e hoje, no nosso século hoje, século 21, tem muito crente querendo aparecer. Faça acontecer o canto. Mas interessante, Deus não chama cantor. Aleluia. E levita não é cantar. Aleluia. Levita é cuidar dos princípios de Deus. Aleluia. Deus chama adorador, porque adorador não se amostra. Adorador ele pode estar cantando tudo errado. Aleluia. Não é nos ouvidos dos irmãos, mas interessante que tem um Deus lá de cima e assim, pode cantar mais que eu vou. Está sendo sincero. Deus gosta de sinceridade. Eu fico imaginando o rei falando, esse garoto é doido. Estou conjecturando. Ele não é soldado, mas é pequeno. Quantas vezes você já ouviu a pessoa falar que você não vai prosseguir? Para de orar, porque não tem mais jeito. Aleluia. Porque tu continua na igreja. Você não está vendo nada mudar, tudo está indo para trás. Aleluia. Porque tu fica aí no grupo, você não vai ser visto pela tua liderança, pelo teu líder. Porque tu continua no grupo. Eu nunca cantei, mas aprenda uma coisa. Você não precisa mostrar para os homens, o Todo-Poderoso está te vendo. Você mostra para ele, apareça para ele. Aleluia, não tenta aparecer. Aleluia, mas apareça para o Todo-Poderoso. Chama a atenção de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Aprenda na palavra de Deus. Que Deus gosta de sinceridade. Aleluia.
porque os discípulos estavam todos reunidos. Mas interessante que todos estavam reunidos, chorando pelo mestre. Mas só tinha um falando assim: eu só acredito vendo. Eu só acredito quando eu tocar. Mas todo mundo estava chorando. Eu só acredito vendo se ele chegar aqui, eu tocar na ferida. Só teve um que falou. Mas interessante, mas aqueles que não falaram ficaram tudo assim, ó, quietos. Deus gosta de sinceridade. Gosto que você fala assim: eu não estou aguentando mais. Senhor, o Senhor vai mudar a minha vida, Senhor. Porque começa a desabafar com o seu Deus, e para de desabafar com pessoas alheias. Porque Deus quer que tu toque na ferida dele. Porque foi o mundo que tocou, porque teve a humildade de ser sincero. Não ficou quieto, mas falou: eu acredito só vendo. E o que você está fazendo com Deus? Você está falando, ou você quer falar bonitinho para Deus? E quando o teu problema está ali, era só você falar o teu problema para Ele, e você faz um caminho muito grande para falar o que você está querendo. Não é por muito falar que você vai ser ouvido, não. Vai no seu poder e prossiga, Senhor. Eu creio que o Senhor vai salvar minha família, e eu vou começar a plantar diferente. Então me dá estratégia, me dá armadura para eu agir diferente no meio da minha causa possível. Qual é o teu problema? A arma que você pode estar usando pode ser a arma errada para o teu problema que você está passando, e o teu problema começar a virar uma bola de neve e começar a aumentar o problema mais ainda. Você não aguentar, para o Senhor, por que meu problema ainda não foi resolvido? Sabe por quê? Porque você está agindo erradamente. Começa a mudar as tuas atitudes para Deus começar a aparecer no teu problema. Porque ali todo mundo correu, mas a atitude era querido prosseguir. Mas todo mundo para. Mas o único que prossegue é só o pequeno. Mas o interessante é que quando o pequeno vai, todo mundo começa a falar: ele vai morrer, ele não vai prosseguir, porque é pequeno, porque é ruim, porque não dá. Porque é loucura para aqueles que perecem. E para quem é adorador, é loucura para quem estaciona. E quem para, porque quem para não vê milagre, mas quem prossegue tem milagre. E quem quer ver milagre, anda além da lógica. E quando você anda além da lógica, você é doido. Você é maluco, porque você tem azeite na reserva e você não vai dar para quem não tem. Você vai prosseguir. Mas é interessante que está todo mundo dentro da casa, mas todo mundo quer que você pare. Por quê? Porque não quer ver a tua vitória acontecer. Mas quem é adorador, ele prossegue libertando. Vai querer tirar a chave do tapete, mas eu vou prosseguir. Vai querer jogar no anonimato, mas eu vou prosseguir, porque eu tenho um Deus que vai fazer o milagre acontecer. O milagre só vai acontecer quando você parar de ouvir as fontes e parar de chorar. Porque quem chora estaciona, mas quem chora e prossegue ganha misericórdia. A mulher chorou porque ela não conseguiu essa vitória. Mas interessante que quando ela ouve, o mestre vai passar, ela vai prosseguir. Mas interessante que quando ela vai indo, a multidão que é do mesmo povo começa a falar: para, o mestre não vai te atender. A multidão não deixou ela passar. Mas interessante, sabe o que eu aprendo? Bater milagre tem que descer. Bater milagre tem que se humilhar. Bater milagre você tem que descer com o joelho. Bater milagre tem que ir para a oração. Bater milagre tem que tocar na ordem. Para tocar na ordem você tem que descer. Mas hoje ninguém quer descer. Todo mundo quer ficar em pé e ganhar milagre. Mas meu Deus, manda para hoje. Essa é a casa do olheiro. Essa é a casa do olheiro. Que eu falarei. Aleluia. Você está descendo a casa do olheiro ou você quer ficar em pé? Quer ouvir milagre de pé, tu não vai conseguir descer. Ela entendeu que precisava descer. Como ela desce, a fonte aumenta. Mas interessante, a fonte começa a aumentar. Mas ela que é adorador fala assim: eu sei que quando a fonte aumenta, eu sei que meu milagre está perto. Hoje está doendo, a pedrada está doendo, está me fazendo chorar. Mas eu vou prosseguir, porque o meu milagre está chegando. Eu estou vendo o mestre. Eu estou vendo o mestre. É isso que tem que fazer na nossa vida. Temos que fazer no nosso problema. Temos que olhar para o mestre. Esquecer o redor. Quando você parar, você tem que prosseguir. Mas sabe o que acontece
te afronta para você conseguir mais. Ele não está te afrontando para você parar. Às vezes o Espírito Santo está usando ele contra você para te impulsionar, para você orar mais, para você jejuar mais, para você buscar mais. Mas é interessante que o adorador entende, mas que ele não é adorador, estaciona e para. Ele começa a botar empecilho para buscar a Deus. E é por isso que você vê muitos fracos na fé. Você vê muitas pessoas hoje procurando bens materiais, esquecendo de procurar o espiritual. Porque quando você procura do alto vai vir o teu socorro. E o teu socorro vem do Senhor. E quando você procura do alto, as coisas aqui embaixo, Deus começa a resolver. Quando você procura do alto, Deus começa a salvar da sua família. Quando você procura do alto, Deus começa a resolver teus problemas. Quando você procura do alto, tudo aqui embaixo é resolvido. Quando você procura do alto, o teu mar, a tempestade para. Sabe por quê? Porque você está com foco de procurar Jesus. Mas quando nós começamos a falar coisas pequenas para a nossa vida, tudo vai nos retroceder. Por quê? Eles aqui começaram a falar, eu não vou porque ele é maior. Porque ele estava engrandecendo o Golias e não engrandecendo o Todo-Poderoso que está na vida deles. Mas Davi fazia diferente. Davi diminuía Golias e falava assim, eu não vou até você com as minhas próprias forças, porque eu sei que eu vou perder. Aleluia! Mas eu vou no Deus de Israel. Ele exaltou aquele que poderia ajudar. Mas nós não. Nós preferimos falar do nosso problema, dizer que o nosso problema é mais difícil do que o Deus que temos que está na nossa vida. Conseguimos botar empecilho nos nossos problemas, aonde que tem a solução em Deus. A gente dá a solução, começa a falar para Deus, está difícil. Ah, Senhor, eu não vou conseguir. Ah, Senhor, meu problema. Você já está dando a certeza do seu problema. Você vai começar a ser derrotado porque você está botando dificuldade. Mas quando você for, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Eu sei que o meu problema é grande, mas eu não vou nas minhas forças, mas eu vou no Deus de Israel. Aleluia. Ah, meu marido se levantou contra mim. Eu, como uma mulher prudente, eu vou com o joelho. Eu vou ficar calado, eu vou deixar ele falar. Vou deixar ele falar. Vai entrar no ouvido e sai do outro. Quando ele acalmar, eu converso com ele. Vice-versa, não é a mesma coisa. Mas é mais fácil a gente querer discutir, debater, do que a gente ficar calado, esperar o tempo certo para falar. Por isso que Deus deu uma boca só e deu dois ouvidos. Vamos começar a ouvir mais e falar menos. Vamos começar a entender a ser mulher e homem de Deus dentro da casa. Aleluia. Começa a obedecer à liderança. Vai botando para a liderança está dando. Mas faça como os discípulos. Seja discípulo, mas não seja multidão. Multidão procurava milagre. Quando Jesus falou de dar milagre, crucificaram Jesus. Mas interessante que o discípulo queria aprender. Senhor, me ensina, porque o Senhor falou com a palavra. Senhor, me ensina a fazer isso. Me ensina a orar, Senhor, como temos que orar? Os discípulos queriam aprender. E quem aprende faz milagre maior do que Jesus. Você vê que depois que Jesus morre, ressuscita e vai para o céu, quem fez os maiores milagres? Pedro. Até sua sombra curada, porque primeiro ele aprendeu para depois ele fazer milagres. Aprenda a entender os seus problemas, para depois você tratar o mundo da vitória. Não bota dificuldade nos seus problemas, mas bota Deus nos seus problemas. Bota Deus no meio do seu Golias que você está passando. Qual é o problema que você está passando que é difícil para você? Coloca Deus nele. Quando você colocar Deus nele, Deus vai te dar estratégia, vai te dar a funda, vai te dar 5 pedras para você acabar com o seu Golias. Aleluia. Mas para você chegar até a pedra, você primeiro tem que entender o seu problema e não botar dificuldade ou obstáculo para o seu problema. Mas vai até o seu problema com a solução de Deus. Aleluia! Ah, Senhor, mas Deus não me dá a solução. Mas confia nele, que até o final do seu problema, Deus tem a solução para você. Eu fico imaginando, Davi, eu não vou com a tua armadura. A tua armadura é pesada. Eu não vou pedir para os outros orarem, eu vou ficar parado, não. Ah, Senhor,
Senhor, me ajuda em oração e você está orando. Senhor, me ajuda em oração para você estar orando. Mas não, a gente prefere criar amargura. O nosso irmão ora por mim, irmão. E eu ficar parado, e o meu irmão está falando por mim, para que eu vou orar? Está na hora de a gente começar a orar. Está na hora de botar nosso joelho no chão e falar, Senhor, a minha solução não está no meu irmão, a minha solução está em ti. É como ele falou, eu não quero a sua amargura, porque eu tenho Deus que é meu escudo fiel. Eu vou na amargura da fé, que é a salvação, que é a espada. Ele foi até Golias só com uma palavra. Mas interessante, a sua palavra teve poder. Por quê? Porque ele olhou para a sua afronta e deu uma palavra em cima da sua afronta. Eu vou a ti em nome daquele que me chamou. O teu chamado, irmãos, não pode ser parado por causa das afrontas. Porque você estacionou o que Deus mandou você fazer. Porque você parou o que Deus mandou você fazer na sua família. O que Deus mandou você fazer no seu problema. Ah, mas eu não estou ouvindo, Deus não falou comigo, Deus já falou contigo. Quantas vezes você abre a palavra de Deus e Deus fala com você? Quantas vezes você está orando e Deus fala com você? E você não quer dar ouvido, não quer obedecer? A tendência do teu problema é só piorar. Por quê? Porque Deus está falando com você e você não quer dar ouvido. Você quer fazer das suas próprias forças, das suas próprias atitudes, as suas forças carnais. Aprenda a usar o espiritual e sai do carnal, porque o teu carnal só vai fazer você fazer igual a eles, retroceder. Sabe por quê? Eu aprendo com um dos heróis da fé, um dos heróis de Davi, que ele tinha uma cidade, e na cidade tinha lentilhas. Lentilha para muitas pessoas não é nada, é sempre uma lentilha. Não tem ali nenhuma coisa, não vai ter recurso. O recurso naquela a lentilha era pouco, mas era a sua terra, era a terra dele. E começa a vir os filisteus a atacar a terra. Interessante que toda a província, todo mundo corre, mas só fica um para lutar com 150. Mas interessante que ele fala, quem me deu foi Deus, eu não vou sair da minha terra. Porque quem me deu esse lar foi Deus. Eu não vou ouvir, eu não vou sair daquilo que Deus me deu. A terra é minha, eu não vou sair. Quem tem que sair é quem está me afrontando. Quem tem que correr é quem está me afrontando. Quem se levantou contra você é que tem que sair. Então você tem que se adequar à afronta. Você não tem que se adequar à afronta que você está levando. A afronta que tem que sair do teu terreno. A afronta que tem que sair. E você tem que ser fiel na tua terra e prosseguir. Mas não, hoje, o que estamos fazendo? Uns estão se adequando à afronta. Ah, não, estão me afrontando, eu vou fazer desse jeito para poder agradar. Mas acaba acontecendo uma coisa: você vai começar a entrar no buraco. Você vai começar a se espiar. Quantas pessoas passou pelo poço e quando Isaac foi abrir o poço, o filisteu tomou. Ele poderia muito bem, vou se adequar, vou dar meu poço para os amonitas e vou ficar usando da água. Mas interessante, ele sai de um poço e vai para outro. Quando ele chega no outro, o filisteu vai e toma um poço. Ele poderia muito se adequar e falar assim, eu vou fazer um planejamento com os filisteus e vou usar do poço. Mas interessante, que ele não aceita. E ele vai para outro lugar e abre outro poço. E Deus dá vitória. Sabe o que eu aprendo? Você não tem que se adequar a quem está te afrontando. Porque quem tem que se adequar a você é aquele que está contigo, o Todo-Poderoso, para mostrar para os teus inimigos que Ele é Deus na tua vida. E aqueles que queriam te afrontar vão ter que se adequar ao Deus de Israel da sua vida. Sabe por quê? Porque quando Golias cai, os filisteus correm. Mas o interessante é que quando eles correm, eles afrontaram. O povo de Israel estava se adequando à afronta. E eles estavam crescendo. E o povo de Deus estava se esfriando. A presença de Deus estava saindo. Acabou. A presença de Deus saiu. Mas interessante que quando Deus levantou e foi contra ele, falou assim, a terra é minha. Eu não posso adequar a afronta. O que aconteceu? A afronta se adequou ao Deus de Israel. Eles correram falando assim, eu não posso contra ele, porque o Deus dele é maior do que o nosso. Porque eles se adequaram. A tua vida não é diferente. Para de ouvir a afronta chorar e começa, e conta a sua afronta e fala assim, o meu Deus é maior.
Deus vai mudar o quadro dessa história e vai mostrar que Deus é na minha vida. Eu amo essa oportunidade em nome de Deus. Aleluia.